Bom, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de História aqui nessa nova plataforma, nesse novo tipo de plataforma. E sejam muito bem-vindos à nossa aula, que infelizmente está um pouco atrasada, ok? Bom, pessoal, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele vai ser iniciado a partir de junho. Só que, como a gente está com alguns conteúdos atrasados, inclusive os conteúdos do primeiro bimestre que a gente está vendo, eles também estão atrasados. A gente vai fazer um breve resumo aqui sobre o principal deles e o último que a gente trabalhou, ok? Trata-se da Revolução Francesa. Bom, para isso, utilizaremos aqui alguns recursos, principalmente o nosso famoso Word e algumas imagens, é claro, tá? Bom, pessoal, como eu tinha colocado lá no exercício de vocês na plataforma, um pequeno texto, dando o resumo básico sobre a Revolução Francesa, a gente vai fazer isso também de uma forma básica, uma vez que nossas aulas, obviamente, por não serem constantes, elas não têm a mesma praticidade de uma aula presencial, certo? Bom, então vamos iniciar aqui com, obviamente, o começo, não é? Bem, pessoal, para entendermos um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a gente tem que entender um pouquinho sobre Iluminismo. Para quem não lembra, Iluminismo foi um movimento anterior à própria Revolução, que aconteceu lá na França. Obviamente, um movimento que aconteceu no mesmo século da Revolução Francesa, um pouquinho antes, ou seja, no século XVIII, no finalzinho ali, mais ou menos no ano de 1788 e 1789. Bom, a partir desse movimento iluminista, que nós tínhamos a razão como principal argumento para tratar tudo que envolvia a realidade daquela população, principalmente tratando-se de governos, obviamente, a gente tinha agora o início de novas revoluções naquele país, na França. Bom, e principalmente em um país onde a desigualdade era um dos principais fatores de, vamos dizer, angústia da população, principalmente da população mais pobre, obviamente. Naquela época nós tínhamos uma classe de 3 poderes. Vamos ver aqui esse pequeno recorte, nessa pequena figura aqui, onde nós podemos ver aqui 3 poderes em que, naquela época, na França, as pessoas se baseavam. Ou você era do clero, a parte da igreja em si, ou você era do segundo estado, o rei e a nobreza, ou você era do terceiro estado, o que nós costumamos chamar de povão, certo? Aqueles que têm, entre outros trabalhos, o camponês, o campesinato, o comércio, entre outros, certo? E, obviamente, a maioria da população participava desse terceiro estado, certo? O primeiro sendo o clero, o segundo a nobreza e, obviamente, o rei, e, obviamente, o terceiro estado, como tinha falado, o povão, a população que não tinha privilégios e tinha muitos deveres, certo? Bom, galera, falando um pouquinho sobre esse terceiro estado, nele também se incluía nessa época a famosa burguesia, certo? Bom, como é que começou essa revolução? A princípio, como a gente tinha visto naquele pequeno texto da plataforma, a revolução ela começou com uma série de distúrbios, principalmente econômicos, certo? Então, a economia ela foi o principal fator desse início de revolução, desses protestos, ok? Então, quando a gente falar em economia, podem ligar diretamente à burguesia. Então, a burguesia, ela fazia a economia daquela época, através, obviamente, do comércio. Foi assim que ela surgiu. Nessa época, a burguesia, e principalmente todos que estavam no terceiro estado, eles tinham que pagar muitos impostos, principalmente para sustentar o clero e a nobreza. Então, essa burguesia ela começou a se desfazer de algumas das suas necessidades
em detrimento de outras. Então, o que eles fizeram? A burguesia e outros poderes que estavam dentro do terceiro estado passaram a, de certa forma, protestar, né, de uma forma mais branda, ou seja, mais fraca, contra esses altos impostos. E foi justamente nesse período, em 1789, que a França também estava em guerra com o Reino Unido, a famosa Inglaterra. E aí eles estavam apoiando as 13 colônias, certo? Lá na América, lá nos Estados Unidos. E a partir desse apoio, eles estavam, obviamente, tendo também despesas, o que acabou por aumentar ainda mais a cobrança de impostos e, obviamente, a insatisfação da população, certo? E aí a gente vai para uma outra situação, certo? Como vocês estão vendo aí, a população daquela época tinha que lidar com altos impostos. Então, esses impostos foram o primeiro passo para a Revolução. Foi a partir deles que as pessoas começaram a ir às ruas tentando pedir uma certa transação entre, principalmente, esse terceiro estado e os outros dois estados. Ou seja, eles iriam partilhar os deveres e também os direitos em um tipo de governo múltiplo, onde todos os estados pudessem ter voz e vez. E aí nós tivemos a primeira situação da Revolução, né? Vindo aqui para baixo, ó, a gente tem a primeira situação da Revolução, que trata-se da Convenção ou Reunião dos Estados Gerais, certo? E essa reunião acabou por colocar todos os estados ou as classes daquela época em um mesmo local, para tentarem definir a melhor forma de que um pudesse ter privilégios e o outro também pudesse ter algum direito, né? A melhor forma de governarem juntos. E obviamente isso não deu muito certo, uma vez que ali nós tínhamos privilégios em jogo, ok? E também, obviamente, nós tínhamos direitos em jogo, certo? Então, nessa reunião dos Estados Gerais, certo? A gente tinha, de um lado, pessoas que não queriam perder privilégios e de outra, pessoas que queriam, e essas pessoas eram muitas, que queriam direitos, por mínimo que parecessem, tá? E, obviamente, como vocês sabem, o clero e a nobreza eram aqueles privilegiados, enquanto que o terceiro estado apenas os sustentava, certo? Bom, galera, e aí a gente vem para essa parte dos Estados Gerais e da Assembleia Nacional. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento nós tínhamos dois estados que não queriam perder privilégios e um estado que queria ganhar algum direito, principalmente os burgueses que participavam do terceiro estado. Só uma pausinha. Querem água? Bom. Galera, e para entendermos isso, nós temos que entender que esses dois estados estavam se combinando para, de certa forma, governarem juntos, manipulando o terceiro estado. E, obviamente, isso não deu certo. O que é que o terceiro estado fez? Eles se reuniram, não decidiram por nada naquela reunião, uma vez que eles não tinham nenhum poder perante os outros dois estados, certo? Principalmente na questão dos votos. Os votos agora iam ser, segundo o primeiro e o segundo estado, através de estado único. Ou seja, um estado votava e os outros também votavam para elegerem uma pessoa que pudesse representar o povo. Só que o problema é que esses dois estados estavam se reunindo juntos. Eles iriam votar na mesma pessoa e iam ter os mesmos privilégios e direitos. E, obviamente, o terceiro estado não queria isso. O que é que eles fizeram? A burguesia, lembrando,
burguesia, camponeses e outros trabalhadores, né, faziam parte do terceiro estado. Então eles se reuniram e saíram dessa reunião sem nada especificado, sem nada esclarecido, ok? E a partir disso nós tivemos uma série de pequenos protestos que passavam a ser cada vez mais violentos, tá? Bom, e aí a gente vai para os protestos e pedidos de renúncia, ok? Galera, pode faltar algum acento aí, então me perdoem se faltar algum acento, né? Porque aqui, com uma certa pressa, a gente acaba por esquecer alguns, então me perdoem. Bom, então, agora, o terceiro estado queria o rei, né, e os outros dois estados, o primeiro e o segundo estado, como parte de um governo onde eles também pudessem participar. E, obviamente, a liberdade econômica, a liberdade individual, pregada também lá no Iluminismo, ela deveria estar dentro de uma espécie de constituição. Então, a Constituição, ela deveria sair da reunião desses estados. Bom, então essa Constituição, obviamente, ela, apesar de ser aceita por meio dos protestos pelo próprio rei, ela não era bem aceita pelas outras duas classes, né? Os outros dois estados. E exatamente por isso nós temos uma quebra nesse processo revolucionário, o que acaba por se traduzir em violência, uma vez que o terceiro estado, certo? O terceiro estado, ele passa a se reorganizar e fazer suas próprias reuniões. E aí ele traz, né, mais aqui abaixo, a Convenção do terceiro estado, né? E aí nessa convenção nós temos aí uma convenção nacional, certo? Nós temos aí principalmente os burgueses controlando todos os argumentos que seriam ditos, ok? Lembrando que nessa época o crescimento dos burgueses já era bem grande, visto que a economia francesa, apesar de frágil nessa época, ela se tornava cada vez mais ascendente, principalmente em relação às economias regionais, ok? Então, nessa época, a burguesia já tinha muito poder, certo? Passando um pouquinho aqui para baixo, galera, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre a questão dos rumos da revolução, certo? E obviamente, quando a gente estiver falando em revolução, também estamos falando em protestos e combates. E foi a partir desses protestos e combates que nós tivemos um dos grandes marcos da Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha. Lembrando que a Bastilha nada mais era do que uma base militar e um forte que representava o poder do rei naquela época, ok? Bom, pessoal, então, passando aí, ok? Nós temos aí uma nova situação, onde o terceiro estado, ele toma a frente na revolução, ok? Bom, a partir daí nós chegamos à nossa primeira parte, ok? Essa primeira parte, obviamente, ela vai ser complementada a seguir com uma segunda parte.